legal. Mas depois que você falou da parte da mulherada aí, que tem essa parte de síndrome de impostora, tem algumas coisas históricas que as mulheres carregam também, né? Inclusive dessa parte de depender do homem. Então, como você acha que a mulherada, a dona de casa que tá lá assistindo a gente ali no YouTube, que a dona de casa assiste bastante YouTube, né? Assiste Palmeirinha e nós, lavando louça, essas coisas. Como a mulher faz para dar esse passo, né? Para saber. A Fin4She tá aí para ajudar muito. Mas como ela dá esse passo porque ela tá muito fora do funil ainda, né? Para minimamente entrar no funil e perceber que a única coisa que vai fazer ela ser fodona na frente é ter a independência financeira. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que as nossas conquistas ainda são muito recentes. Você estava contando da sua mãe, né? Sim. Do fato dela ser independente. Não tem jeito. Se eu não me engano, até 1962, depois a gente confirma aí os dados, as mulheres não podiam ter nem CPF nem conta em banco. É muito recente. 62? 62. Muito recente. Se eu não me engano, acho que é 74. Eu tô sempre aqui, depois a gente confirma esses dados. Só faz um vídeo desmentindo nós. Nicolas fazendo vídeo lá. Não, mas eu tenho quase certeza que eu fiz também recente aqui essa pesquisa. É a lei de igualdade de crédito. Então, as mulheres 74. Não podiam ter um cartão de crédito sem uma assinatura do marido, nem ter crédito. Então, assim, as nossas conquistas são muito recentes. Então, hoje, as mulheres têm que investir, as mulheres têm que ir não sei o quê. Mas, cara, até pouco tempo atrás, a gente não tinha que nada, a gente nem podia. Então, a gente talvez tem que mudar também um pouco a nossa perspectiva e ter orgulho também de tudo que a gente conquistou. Caraca, sim. Sabe? Porque as conquistas são recentes. Né? E eu acho que as mulheres, elas vêm conquistando muito. Se a gente fala com as gerações mais novas, essas gerações, elas já buscam aprender sobre investimentos, já querem investir, já querem outras coisas da vida. Já está extrapolando para outra ponta, inclusive, Exato. né? Que é muito rápido demais até, né? Então, assim, o que eu acho hoje que está faltando mais em relação a essa questão de educação financeira, né, das nossas conquistas, é a gente se libertar um pouco como mulher para falar sobre dinheiro. Cada vez que a mulher tem que falar com o dinheiro, com o marido, com o parceiro, parceira, quem quer que seja, é um tabu para ela. Né? É um tabu. É difícil. Já fala meio assim, tem que falar daquele assunto. E o homem fala disso muito mais naturalmente. Fala. Né? Você vai chegar a trocar ideia com um amigo seu e tal, você vai, puta, cara, o que você tá fazendo? Quanto você investiu? Ganhou quanto nessa operação? Fez quanto? Quanto você tá perdendo? E você vai trocar. E aí, a mulher ainda tem esse preconceito. Chegar numa roda de amigas, e aí? Quanto você ganhou? Nossa, gananciosa, só quer falar de dinheiro. Ainda rola isso. Entendi. Né? Assim, a gente tem um lance ainda de que parece que esse lugar não é nosso. Né? Então é difícil. Eu vou parando para fazer as minhas autoanálises, né? Quantas vezes eu sentei e troquei ideia sobre investimentos com amigas e tal. Quantas? E você no mercado? Pouquíssimas, né? Que loucura. Pouquíssimas. Você nunca tentou ficar convertendo os outros? Quando a gente entra no mercado financeiro, você converter as Não, pessoas. a partir de agora, qualquer mulher que eu você já converte. A minha conversão é, assim, liberdade. Não, mas tá errado, você não pode, você tem que cuidar do seu dinheiro. Não, mas esse lugar, Carol, eu não entendo nada. Porque mulher, exatamente, mulher fala muito isso. Não entendo nada. Deixa meu marido faz pra mim. Não, mas porque não gosto. Eu falei, não, mas o mínimo você tem que fazer. Né? Eu falo assim, não precisa saber muito, busca uma... Rabo. Não, e assim, nós somos excelentes ouvintes, as mulheres, então toda a parte de assessoria, de investimento é muito boa, muito bem trabalhado com as mulheres, porque as mulheres escutam muito bem. Então eu falei, cara, você não precisa saber tudo, busque profissionais que possam te ajudar e que você confie, mas assim, você precisa ter algum controle financeiro, assim, sobre o que você tem, sobre... olhar sobre... É gostoso quando você começa a ver aquilo acontecer, entendeu? Sei. É muito bom ver o dinheiro crescer, você consegue alocar melhor o seu dinheiro, saber se você não está sendo passada para trás ou não, que acontece muito. E é uma liberdade, né? É uma liberdade. É uma liberdade. É uma liberdade. Fala assim, não, mesmo se não tiver ninguém para me ensinar, eu sei fazer sozinha. Minimamente que seja. E assim, eu não dependo de ninguém. Eu falo que é uma independência incompleta. Você estudou, você trabalha, você comprou sua casa, você fez tudo, mas aí a hora que chega na sua carteira, você não é sua, você não manja dela. Você está incompleta, você não está independente 100%. Não, e é uma das coisas principais, saúde e dinheiro. É basicamente dois pilares que são fundamentais para qualquer pessoa, inclusive para relacionamentos. Total. Né? Então, se a mulher do outro lado também, de repente, quer começar a cuidar da carteira
do casal. Uhum. Que mulher se fala que quer cuidar, cuida mesmo, né? Eu conheço mulheres que cuidam da carteira do casal. Mas Poucas. realmente esse deveria ser o ideal. Deveria. Deveria ser o ideal. No Japão, acho que é assim. Você já... No Japão, não sei se é não, mas as mulheres são bravas lá, né? Não, então, eu acho que tem historicamente, depois pesquisa, que eu também não sei se tô tentando lembrar, resgatar, mas diz que elas são as planejadoras financeiras do casal e tem vários estudos falando de como eles poupam mais, de que os lares são mais financeiramente estáveis. Isso é porque é ela que manda. Porque é a mulher que manda. Que manda. É. Porque tem todas as questões mesmo, de fato. A mulher manda tudo. Se ela quiser, não acontece nada em casa. Viajar, a mulher escolhe. Restaurante, mulher escolhe. Sim. Normalmente, né? Em casa é sempre assim, né? Sim. Mas em casa é fácil também, porque japonês é pau mandado, né? É o poder de escolha. Eu acho que ela... Exato. E aí eu acho que ela consegue deixar o homem nessa posição de pedir dinheiro para fazer as coisas. Eu acho que, inclusive, isso pode deixar o relacionamento muito mais saudável, né? E olha que curioso, ela que decide tudo, né? Qual é a escola vai estudar, qual a viagem de férias vai fazer, qual carro vai comprar, onde vai morar, mas ela não investe o dinheiro. Que loucura. Né? Mas é verdade, é verdade. Da família. E aí existem outras pesquisas sobre finanças comportamentais que as mulheres, elas, apesar da gente falar pouco sobre dinheiro, elas lidam muito bem com o dinheiro, elas tomam risco de forma mais cautelosa que os homens. E aí a gente pode até se aprofundar nisso, né, depois, essa questão de risco que eu adoro. Não é que elas não tomam, elas tomam risco também, mas elas estudam, elas tomam de forma cautelosa, elas analisam muito e elas estão sempre olhando o bem coletivo na hora de investir. E o homem tem uma estratégia sempre vencedora. Isso aqui é generalizando, são estudos, tá? Sim, obviamente não é que todo mundo é assim, exato. Sim. Mas, por exemplo, o homem ele tem uma estratégia muito competitiva. Então, a carteira dele, ele quer ganhar mais que a carteira do amigo dele. Ou ele está sempre comparando. Quanto está rentando. É verdade. É estratégia vencedora. Ele investe para vencer. Sim. E aí toma um risco aleatório que for. Ele investe para vencer. O que está dando bom? O que está rendendo mais aí? Eu quero ganhar dinheiro. A mulher, ela investe para quê? Para comprar uma casa, para viagem da família. No bem coletivo que você bem falou. do coletivo. Então, assim, não, eu vou investir porque eu quero fazer uma poupança para isso, porque daqui X tempo meu filho vai... eu vou investir fora, porque o meu filho quer fazer faculdade fora, então eu vou investir estrategicamente internacional. Então, ela está sempre pensando estrategicamente como o dinheiro pode olhar, né, para a família, para quem ela ama, e o homem está sempre focado em estratégia vencedora. É quase uma habilidade nata Mas isso mesmo. são finanças comportamentais, obviamente uma pessoa não vai ser de um jeito, outra vai de outro, não é uma regra, né? Sim. É uma tendência, assim, que acontece. Não, mas eu acho que isso é muito do evolucionismo mesmo, né? Tem aquele estudo que é muito famoso, que a gente fala que a gente é muito mais negativista do que positivista. Isso porque quem sobreviveu ao longo do tempo foi o cara que era bundão. Falou, se eu sair da caverna, vai vir um leãozão aqui, vai dar um brau em mim. Vou ficar aqui de boa. Vou ficar aqui. E o cara, a vida louca, saía e morria. Exato. Então, eu acho que isso vem de história, e ao longo do tempo a gente vai mudando, mas é como você falou, precisa ter referência para isso, inclusive ou até mais longe, tá? O Ryan Santos, que é um influenciador da internet aí, ele falava que ele não tinha referência no Brasil de negros no poder. Então, por isso que é legal ter negro no poder, porque ele tem referência. Sim, e ele tinha só nos Estados Unidos essa referência. Que tinha um pessoal que jogava, e hoje em dia também tem muito jogador ainda, mas tem que ver executivo negro, tem que ver todo mundo. E eu julgo por mim também, porque apesar de ser japonês, o japonês tem preconceito bom de um lado, né? Eu não tenho referência nenhuma. Sim. É o Yuji e a Sabrina Sato. E o Jaspion. Depois veio Pokémon, olha minha referência. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai no lugar que a gente não tem lugar, a gente fala, nossa, preciso ser, sei lá, a gente quer ser, sei lá, um desenho. Representatividade. Não tem. A gente precisa. O japonês não tem. Quem são as mulheres gerindo dinheiro hoje no mercado? Né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Já começamos até algumas. Já, e tem umas fodonas hoje em dia, mas tem pouquíssimas. Muito. Isso, de fato, você está começando a mudar esse movimento, né? Então clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Lima Leite Show, que é um novo programa da Monet em parceria com a EQI Investimentos.